Bom, então, primeiro começamos com uma revisão do cálculo 1, tá? Então, começamos primeiro com umas definições e uns resultados que a gente já conhece, né? Então, temos essa definição. A gente vai tomar um número C real, né? Algum domínio, alguma união de intervalos ou intervalo, né? E é o domínio de uma função. A gente diz que f, avaliada nesse ponto C, né, é o valor absoluto da função f, se esse valor f de c é maior ou igual para tudo, né, f de x, para todo x que está no domínio. Analogamente, a gente define o que é o mínimo absoluto, né? O mínimo absoluto é, né, é um c tal que f de c é menor ou igual que f de x para todo x que está no domínio dessa função f. Aqui é uma função f real, né? Função que sai dos reais e chega até os reais. Tá? Isso do cálculo 1. Temos também uma definição análoga, que é o que é um máximo local e um mínimo local. Então, esse número f de c, a gente diz que é máximo local se f de c é maior que f de x quando x está bem próximo de c. Tá? Ou seja, a gente pode pensar, né, que estamos no intervalo e aqui está o número c. Tá? E se a gente está bem pertinho pela esquerda ou pela direita desse número C, ou seja, a gente pode pensar é um C mais um número positivo aqui, e aqui C menos outro número positivo, tá? Que chamamos Y. Esse Y é um número bem pequenininho, tá? Então, a gente diz que esse número, aí o valor desse número, é o máximo absoluto, se acontece, deixa eu melhorar, vai ser assim. O máximo local, desculpa. Né? Você vê aqui, a imagem de todo esse intervalo é aqui, né? E aqui. Então, observem, localmente, né, ou relativamente, esse número aqui é o máximo local, tá? Analogamente, a gente pode definir o que é o mínimo local. O que é o mínimo local? O mínimo local é o f de c, se f de c é menor ou igual que f de x. Quando x está pertinho daquele número c, tá? A gente define analogamente a esse aqui, só que, nesse caso, estamos nessa situação, né? Aí a gente vê que todos esses valores aqui, né, são maiores ou iguais que esse número acá. Bom, temos outra definição. O número crítico de uma função f é um número c, tá, no domínio dela, tal que a derivada, né, avaliada naquele ponto é zero, ou a derivada naquele ponto não existe. Quando isso acontecer, a gente diz que esse número é um número crítico. Bom, obviamente, como aqui nos máximos e nos mínimos a gente obtém uma inclinação, né, igual a zero, obviamente, essa derivada avaliada naquele ponto é zero. Então, daí a gente tem esse teorema. Se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um número crítico. Bom, ou seja, a derivada avaliada nele é igual a zero. Bom, também pode se dar o caso que não exista. Por exemplo, a gente tem esse aqui, né? Tem uma função dessa forma, ela obviamente aqui vai ter um mínimo, né? Mas observem que a derivada, né, não existe, porque essa inclinação aqui é diferente dessa inclinação. Então, quando vocês calculam os limites laterais das derivadas, vão ter aqui uma inclinação, né, diferente a essa aqui. Bom, esse é como exemplo o valor absoluto de x, né? Que ela não é derivável em zero. Então, a derivada não existe. Mas mesmo assim, a gente tem que aí ter um mínimo. Bom, também tínhamos o teste da concavidade, quando a gente trabalhava com a segunda derivada. Então, a gente diz, né? Se a segunda derivada é positiva para todo x em algum intervalo, então o gráfico f é côncavo para cima. Tá? Como assim côncavo para cima? Ou seja, dessa forma, né? Ou dessa forma, tá? Ou dessa forma assim, né? Côncavo para cima. Bom, isso quando a segunda derivada é positiva. Se é positiva, é côncavo para cima. E, analogamente, a gente define, né? Se a segunda derivada é negativa em algum intervalo, então o gráfico da função é côncavo para baixo. Ou seja, côncavo para baixo. Dessa forma, pode fazer isso aqui, ou isso aqui assim, né? Esse côncavo para baixo. Bom?
Agora, também temos outra definição, um ponto P, uma função, uma curva, né? É chamado ponto de inflexão se f é contínuo no ponto, né? E a curva muda de concavidade para cima, para côncava para baixo ou vice-versa, né? A gente pode estar assim, côncava para baixo, né? E aqui, a partir desse pontinho, a função pode virar côncava para cima. Bom, isso é o que a gente chama de ponto de inflexão. Bom, também tínhamos, né, o teste da segunda derivada. Vamos supor que a gente está com que a segunda derivada é contínua, né, na proximidade de um número C. Bom, então, se esse número C é um número crítico, um ponto crítico, né? E se a segunda derivada avaliada nesse ponto é positiva, então f tem um mínimo local naquele ponto. E se a segunda derivada é negativa daquele ponto crítico, né? Então f tem um máximo local em C, tá? Então, todas essas ideias vamos ver hoje para funções de duas variáveis. Bom, então, primeiro vamos a dar as definições de valores máximos e mínimos para funções de duas variáveis. Então, uma função de duas variáveis tem um máximo local no intervalo AB se f de x e y, né? F de x e y, né? Os valores. Deixa aqui. Tá, pronto. E no ponto, né? Esse é um ponto. Um máximo local no ponto AB se f de x e y é menor ou igual que f avaliado naquele ponto. Bom, quando x e y está bem próximo de AB. Né? Nesse caso, a gente já não está pensando em intervalos, né? Agora a gente está nessa situação. Então, estamos num ponto AB, por exemplo, por aqui, né? AB. Então, esse ponto AB é o máximo local se vocês escolhem uma bola aberta ou uma circunferência, né? Ao redor desse ponto. E se vocês escolhem qualquer outro ponto, x, y, né? E se acontece que f de x e y é sempre menor ou igual que f de AB, para qualquer ponto que vocês escolham naquela bola ou naquele conjunto ao redor de AB. Se isso acontecer, então a gente diz que esse é o máximo local. Bom, e o contrário, quando a gente muda a desigualdade, então a gente diz que isso vai ser o mínimo local. Tá? É quase a mesma definição, só que aqui a gente não está em intervalos, agora estamos com conjuntos abertos no plano, que é como se fossem os conjuntos, os intervalos em R2. Bom, pronto, assim como a gente definiu o que é máximo local e mínimo local, a gente também pode definir o que é o máximo absoluto ou o mínimo absoluto. Então, se essas desigualdades aqui, né, são mantidas para todo x e y no domínio da função f, então a gente diz que esse número AB, ou f de AB, é o máximo absoluto. Por outro lado, se para todo x e y que está no domínio da função se satisfaz essa desigualdade, ou seja, f de x e y maior que, né, maior que para todo x e y maior que f de AB, então a gente diz que f de AB é o mínimo absoluto dessa função. Bom, essas são as definições. Aqui observem, aqui temos uma função, né, dada por C igual a f de x e y, função de duas variáveis. E esse é o gráfico daquela função. Então, observem aqui, o máximo absoluto, né? É um número que é maior que todas as imagens dessa função. E aqui, o mínimo absoluto, né? Esse é o valor menor que todas os pontos, as imagens dessa função. Bom, também podemos ter aqui o mínimo local. Né? Observem que localmente, né? Vocês fazem uma bolinha ao redor daquele pontinho e vão ver que se vocês escolhem pontos ao redor dele, todos esses pontos vão ser maiores que ele. Mesma coisa acontece aqui, só que é o contrário, né? Se vocês tomam uma bolinha, né, lá no plano, e vocês tomam qualquer ponto, sua imagem, obviamente, vai ser sempre menor que aquele ponto, né? Essa aqui é a imagem.
Bom, e esse, então, vai ser o máximo local. Bom, pronto. Então, agora vamos já fazer o estudo. Como que a gente, né, sabe como encontrar os mínimos e os máximos locais. Então, primeiro, vamos a supor que a gente está com uma superfície, tá? Nesse caso, vamos a ilustrar com esse paraboloide. Bom, temos essa nossa função, bom? E aqui temos um ponto AB. Tá? Obviamente, a imagem desse ponto vai ser esse aqui. Bom, observem uma coisa. O que acontece se a gente, vou escrever assim com vermelho, né? Se a gente pensa numa direção qualquer. A partir desse ponto, vamos a pensar, né, numa direção qualquer. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui, por exemplo. Assim. Tá? Vamos a dar a direção de U. Aqui completo. Esta direção, a partir do ponto AB, tá? Vai ser U igual a HK. Bom, essa é uma direção. Tá? Vamos agora a traçar o plano, né? Escrever assim. Um plano, tá? E que corte essa superfície. Vamos mais ou menos assim. Por acá, né? E vai para cá, para baixo. Mais ou menos assim, bom? Aí, obviamente, a gente faz o corte desse plano com essa superfície e vamos obter o quê, né? Aqui vamos obter uma figura dessa forma. A gente tem que chegar até aqui. E depois continua aqui, né? Dessa forma. Porque a gente obteve aí uma parábola, né? Já vem que nesse plano que a gente fez, né? A gente obtém uma curva, tá? E observem aqui o que acontece com a tangente a essa curva, aqui nesse ponto. Obviamente, essa tangente vai ser horizontal, né? Ou essa reta tangente, ela vai ter uma inclinação zero. Se a gente agora faz um corte com qualquer outra direção, né, a gente vai ter outro plano, vamos a fazer um corte, e aquele corte, né, a gente vai ter, de novo, outra parábola. Né? Então, para qualquer direção, vamos sempre obter parábolas, e naquele ponto vamos obter sempre retas com inclinação igual a zero. Bom, pronto. E essa inclinação era dada por quem? Se a gente pensa em qualquer direção. Essa, deixa eu colocar lá. Essa inclinação era dada por, né, a derivada direcional. Lembram disso, né, das aulas anteriores, né? A derivada direcional, né? Aqui estamos pensando na direção de U, dessa função f, avaliada nesse ponto AB, né? Isso tem que ser zero, né? Ou seja, essa derivada é a inclinação dessa reta aqui. Ou das retas que a gente obtém, dependendo da direção, né? Pronto. E a definição, quem que era a derivada direcional? A derivada direcional era o gradiente, né, de f avaliada naquele ponto AB, vezes o vetor B, o U, desculpa. E o vetor U é HK. Bom, isso tem que ser quanto? Isso tem que ser zero. Observem aqui, daqui então a gente obtém que f é x, que é a derivada parcial com respeito a x, vezes h, mais a derivada parcial com respeito a y, de AB vezes k, tem que ser zero, né? Isso tem que ser zero. Bom, agora observem que a gente escolheu uma direção arbitrária, né? Então, h e k, eles não podem ser sempre zero, né? Para que essa igualdade se mantenha. Por exemplo, se a gente pega que h é zero, obviamente k tem que ser diferente de zero, né? Porque aí a gente não teria uma direção, estaríamos com um pontinho simplesmente. Então, nesse caso, a derivada de f de y tem que ser zero, né? E se a gente supor que k é zero, então, nesse caso, a derivada parcial com respeito a x tem que ser zero. Então, essa derivada aqui é zero para qualquer direção, só se
a derivada parcial em AB é zero e a derivada parcial em y em AB é zero também. Bom, então observem, aqui a gente tem um ponto mínimo, tá? Então, aí daí a gente já tem que uma função de duas variáveis, tá? Atinge o mínimo, nesse caso, se suas derivadas parciais, né, com respeito a x, com respeito a y, avaliadas naquele ponto, são zero, tá? A gente poderia fazer a mesma análise para um ponto máximo, né? A gente pode ver também que a derivada direcional, né? Aqui vocês pensam em qualquer direção, aqui qualquer outra direção, e você vai ver, né, que aqui nesse ponto vão obter uma reta horizontal. E essa reta, essa inclinação dessa reta, né, obviamente também vai estar dada por a derivada direcional. E tem que ser zero, porque é a inclinação dela. E, utilizando esse mesmo argumento, a gente chega a que as derivadas parciais, né, tem que ser zero avaliadas naquele ponto. Isso se a gente tem mínimo ou máximo, tá? Então, daí a gente tem esse teorema. Se f tem um máximo ou um mínimo local em AB, tá, nesse caso a gente tinha mínimo absoluto e máximo absoluto, né? Mas a gente pode pensar também que é um mínimo local e aqui um máximo local, né? Porque localmente acontece que ele é maior para todo pontinho naquele conjunto e aqui também. Bom, então se tem máximo, tem mínimo naquele ponto, e se as derivadas de primeira ordem de f existem, né? As derivadas têm que existir naqueles pontos, então temos que elas têm que ser zero simultaneamente. Bom, e se elas se fazem ser naquele ponto, então a gente tem essa definição. Um ponto onde AB, né, um ponto AB, é chamado um ponto crítico, ou ponto estacionário, da função f, se as derivadas parciais são iguais a zero, tá? Ou se pelo menos uma delas não existir, tá? Observem que é bem parecida essa definição de ponto crítico, a definição de ponto crítico em cálculo 1, né? Aqui a diferença é que precisamos duas derivadas que sejam zero e outra, né, que uma delas não exista. Se isso acontecer, a gente está com um ponto crítico. Pergunta. Então, se você ter as duas derivadas parciais igual a zero, beleza, isso ficou claro. Mas a das derivadas parciais não existir. Tipo, pode ser, uma não existe, a outra existe, ou precisa ser uma é zero e a outra não existe. Isso, exatamente. Se uma das derivadas parciais não existir, né, então Mas se a a outra gente tem. existir, for diferente de zero. O ponto é o ponto crítico. Não, Ainda supondo, por continua. exemplo, supondo que a derivada parcial em função de x no ponto AB seja igual a 3 e a derivada parcial de y no ponto AB é igual a não existe, é inexistente. Isso Não é um ponto existe. de, isso é um ponto de massa, é um ponto crítico ou não? É um ponto crítico. Tá, beleza. É um ponto crítico, né? Lembrem também, é bem parecida a definição de cálculo 1. Como era um ponto em cálculo 1, ponto crítico em cálculo 1? Né? Que a derivada era zero ou a derivada naquele ponto não existe. Essa era a definição, né? Aqui agora temos que as derivadas parciais com respeito a x e a y tem que ser zero ou pelo menos uma delas não existir. Bom, essa é a nova definição agora em cálculo 2, do que um ponto crítico. Bom, tá? Obrigado, professor. Tá, nada. Pronto, então agora vamos fazer esse exemplo, tá? Então, vamos já tentar achar os pontos extremos dessa função, ou os pontos máximos ou pontos mínimos, tá? Então, como fazemos isso? Então, a gente já sabe, né, que temos que calcular os pontos críticos. Deixa eu aqui ver. Então, a gente calcula a derivada com respeito a x dessa função. E a gente sabe que isso é 2x menos 2 e pronto, né? E, por outro lado, temos que f de y xy é igual a 2y menos 6, né? Pronto. Então, a gente sabe que esse vai ser os pontos extremos, né? Se tem.
quem que vai ser? Então, vai ser se a gente iguala ambos os lados a 0, né? Então, vamos já ter que achar quem que vai ser y que satisfaz isso aqui. Aqui, isso é satisfeito se x é igual a 1, né? E aqui isso é satisfeito se y é igual a 3, né? Pronto, então daí a gente já tem um ponto crítico, que vai ser quem? Vai ser 1, 3. Bom, pronto. Será que esse ponto crítico que a gente encontrou é um ponto máximo, um ponto mínimo? Ou será que não é determinado? Porque lembrem que se a gente encontra um ponto crítico, não necessariamente é máximo ou mínimo. Pode ser que seja, lembra, um ponto de inflexão, né? Lá em cálculo 1, a gente tinha um ponto de inflexão, né? Que era por exemplo, quando a gente tinha f de x igual a x ao cubo, a gente tinha que o gráfico era mais ou menos assim, né? E aqui em 0 tinha uma inclinação de 0. Ele era um ponto crítico, mas ele não era ponto extremo, ou seja, não era nem máximo nem mínimo, tá? Isso pode acontecer. Então, aqui a gente tem que verificar se ele ou é um ponto dessa forma, ou em R2 a gente vai chamar esse ponto de inflexão como ponto de Sela, bom? Ou se ele é máximo ou mínimo, bom? Então, a gente faz uma observação. A gente completa quadrados, tá? A essa função. Então, completando quadrados, vocês lembram? Completando quadrados, vocês podem verificar, ao completar quadrado, isso vai ser igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais 4. Bom, completando o quadrado desse aqui, isso vai ser igual a esse aqui. Bom, observem uma coisa, esse aqui é positivo e esse aqui é positivo, né? Ou seja, isso aqui, isso é maior que 0, né? Isso é maior que 0. Portanto, isso aqui vai ser maior que 4. Bom, mas vamos fazer outra observação. Quanto que é da f t avaliado naquele ponto 1, 3? Se a gente avalia, observem aqui, se x é 1, isso é 0. Se y é 3, isso é 0, né? E ficamos com 4. Então, isso aqui, né? Daí o que obtemos? Que essa função f de xy é maior ou igual que 4, ou seja, que f de 1, 3. Né? Observem, então, isso aqui a gente fez essas contas para todo x, y no domínio. Outra coisa que esqueci de falar aqui, quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo R2, né? Porque são polinômios. E os polinômios são contínuos e as funções contínuas, né? Os polinômios são contínuas no seu domínio. E o domínio é todo R2. Pronto, então a gente tem que, naquele ponto, o f de 1, 3, né? É o mínimo local. De fato, né? Como é para todo x e y, aquele mínimo também é mínimo absoluto. Bom? E como é que é o gráfico dessa função? Esse é o gráfico é a função do exemplo anterior que a gente tomou. Tá? É esse paraboloide. A gente graficou, né? O ponto crítico é o ponto 1, 3, né? E aqui 4 é f de 1, 3, né? E naquele ponto, né, essa função atinge o mínimo absoluto. Bom? Tá, então vamos ver outro exemplo. Tá? Como eu tinha falado, né? Em um ponto crítico, a função pode ter um máximo local, ou um mínimo local, ou ainda nenhuma das duas opções. Tá? Então, aqui vamos ter um exemplo onde acontece isso. Determine os valores extremos dessa função. Tá? Então, para isso, vamos já encontrar os pontos críticos. Então, vamos já calcular a derivada parcial. Esse aqui vai ser menos 2x, né? E aqui, com respeito a y, vai ser 2y. Bom, isso aqui é igual a 0, né? Se x é 0. Mesma coisa acontece aqui, né? Isso é 0. Se y é 0. Então, quem que vai ser nosso ponto crítico? O ponto crítico vai ser 0, 0, né? Pronto. Mas vamos ver como que é o comportamento dessa função ao redor
desse ponto, ou da origem, melhor. Então, vamos ver. Você vendo aqui. Temos nosso gráfico, o ponto está aqui, né? Tá. Observando aqui o que acontece se a gente supor que y é zero. Aqui a gente, né? Esse é um ponto crítico. Não sabemos se é máximo, mínimo ou o quê. Então, vamos supor isso. Se y é zero, então o que acontece com nossa função? A função vira como menos x ao quadrado, né? Y igual a zero, né? Aqui está y, aqui está x. Y igual a zero e esse eixo x, né? Ou seja, que essa função é negativa, né? Isso aqui é um sinal negativo, tá? É negativa sobre aquele eixo. Bom, então aqui, né? Ela vem negativa, 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 e aqui negativa, tá? Agora, observem uma coisa, se a gente supor que x é zero, então essa função vira como? Vai virar y quadrado, né? Y quadrado. E quem que é esse eixo? X igual a zero é esse eixo, né? Observem que aqui, então, em todo esse eixo, a função vai ser sempre positiva. Então, observem, esse ponto crítico, ao redor dele, o que está acontecendo? Por aqui, essa função vai ser positiva, e por aqui ela vai ser negativa. Então, a gente aí não pode dizer se ele é um ponto máximo ou um ponto mínimo, tá? Então, vamos ver o gráfico dessa função. Vamos deixar aqui. Isso. Isso. Então, aqui está em 3D. Então, era y quadrado menos x quadrado, né? Pronto, observem, né? Como que essa função na origem, né? Observem que a gente viu que ao redor do eixo, né, x, essa função é comum. Era assim, né? Esse é o eixo x. Ela era negativa, né? Esse é o eixo x. Os valores estão embaixo dele, ou seja, são negativos. Vem aqui negativos. Negativo, negativo e chega a zero. E aqui negativo, negativos, né? Porque estão embaixo e chegam a zero. E no eixo y, né? Observem que agora vem por cima. Então, positivo, positivo, positivo chega a zero, né? E positivo e chega a zero. Observem que esse ponto não é um ponto extremo, né? Mas é um ponto crítico. Tá? Deixar esse desenho lá. Então, acontece a mesma coisa como no cálculo 1. Um ponto crítico não necessariamente é um ponto extremo, ou seja, não necessariamente é um ponto máximo, nem necessariamente um ponto mínimo. Bom? Pronto. Agora, como que a gente encontrava os pontos críticos? Sim, pergunta. Chega um pouquinho do lado para a gente ver a imagem, por favor. A imagem? Isso aqui? Não, o gráfico mesmo. Uhum. Esse aqui, sim. Ainda está carregando para mim, segundo. Está vendo minha tela? Eu estou vendo, mas ela ainda tá na parte onde você estava escrevendo, professor. Nunca esqueci, nunca errado. Deixa então, tá? E agora? Agora foi. Tá. Mas esse ponto, ele não é um ponto assim, porque se você olha, parece que tem duas parábolas fazendo dele, uma que fica sobre o eixo X e outra que fica sobre o eixo Y. Parece que esse ponto é ao mesmo tempo de máximo local e de mínimo local. Já? Sim, se você olha por aqui, né? Ele parece que é um máximo, né? Isso.
Isso, E se, exatamente. e Na se olha por no aqui, limite, né? Parece o um mínimo. mínimo. É? Sim. Por isso, então, por isso não é máximo nem mínimo. Certo. Porque por um lado ele é máximo, né? Quando a gente vê por esse plano, e se a gente vê por esse plano, agora é um mínimo. Por isso ele não é ponto extremo, né? Observe, um ponto por aqui é maior que ele. Deixa para cá. Um ponto nessa parte é maior que ele. E um ponto que está nessa parte é menor que ele. Ele não é um ponto extremo, né? Quando isso acontecer, se você observa, né? Se num plano assim, numa perspectiva, ele é o mínimo e outra perspectiva ele é o máximo, então ele não pode ser ponto extremo, ou seja, não é máximo nem mínimo. Esse ponto, em particular, a gente vai chamar ponto de Sela. Por isso mesmo, né? Ponto de Sela. Entendi, Bom, professor. tá. Tranquilo, Então, obrigado. tá, nada. Bom, então agora que a gente já sabe, né, que é um ponto crítico e que o máximo, o mínimo é um ponto crítico, né? Agora, como a gente aprende a determinar que um ponto crítico é um máximo ou um mínimo? Então, a gente vai ver isso. Deixa aqui isso. Pronto. Então, lembremos, né, que lá no cálculo 1, a gente tinha um teste, que era o teste da segunda derivada, né? Era que se a segunda derivada naquele ponto crítico era positiva, então aquele ponto era um mínimo, né? E por outro lado, se aquele ponto crítico, a segunda derivada, era negativa, então aquele ponto era um máximo, né? Então vamos a fazer aqui a mesma análise que a gente fez para determinar pontos críticos. Então a gente pensa, né, uma direção, aquela direção vai ser, vamos a chamar ela como HK, bom? Essa direção, a gente de novo faz o corte, né, com aquele plano que passa assim, né, paralelo a ele, e a gente vai obter o quê? Vamos obter a sequência aqui. Com aquele plano, né, a gente vai obter uma parábola, né, uma curva que parece uma parábola. Quando a gente faz o corte com esse plano, que está nessa direção. Bom, então, naquele plano, como que é a concavidade dessa curva? Naquele plano. Essa concavidade é para cima, ou seja, a segunda derivada é positiva, né? Então, o que vamos precisar? Vamos precisar, observem que aqui estamos falando nessa direção. Então, se a segunda derivada dessa curva é positiva, isso quer dizer que a segunda derivada direcional, né? Essa derivada aqui, avaliada, aqui esqueci de falar que esse ponto AB. E um ponto crítico, né? Ponto crítico nesse caso. Tá? Esse aqui tem que ser positiva, né? Isso que a gente vai precisar, que seja positivo. Bom, e aqui também vamos precisar a mesma coisa. A gente está no ponto AB, né? Estamos em alguma direção, supondo nessa direção. Então, daí a gente vai obter, de novo, uma parábola, mais ou menos assim, né? Quando está lá. Tá? E observem, ela é côncava para baixo, né? Então, é sua derivada, a segunda derivada tem que ser negativa. Bom, pronto. Então, vamos ver como que a gente vê isso aqui, como que vamos a saber quando que a segunda derivada direcional, a derivada de ordem 2, direcional, avaliada nesse ponto é positiva e quando ela é negativa. Bom, então daí vamos a calcular essa segunda derivada, tá? Então, vamos calcular a derivada direcional de segunda ordem de f naquela direção, u, hk, né? Ou lembrem que esse u é uma direção arbitrária, tá? Então, a primeira derivada direcional, obviamente, é a derivada parcial com vezes h mais a derivada parcial y com vezes k. Bom, agora derivamos de novo ela, tá? Derivamos de novo ela e a gente obtém isso aqui, né? A derivada parcial da derivada direcional com respeito a x por h vezes e mais
a derivada parcial com respeito a y da derivada direcional de f vezes a k. Tá? Esse aqui, obviamente, é esse aqui, né? Então, a gente simplesmente substitui, bom, e derivamos, né? Derivamos primeiro com respeito a x, então aqui fica fx, x, aqui fy, x. Aqui agora derivamos com respeito a y, então aqui vai ficar fx, y, e aqui fy, y, né? Vezes k. Bom, aqui, lembrem que, outra coisa aqui que esqueci de falar. Vamos supor que as derivadas de ordem 2, né? fxx, fy, y fxy, elas são contínuas, tá? Se elas são contínuas, o que acontece? Esse aqui é igual a f de yx. Tá? Lembra? Esse é o teorema de Clairaut, de Clairaut-Schwarz. Bom, se as derivadas de segunda ordem, x e y, né? Se elas são contínuas, então essas são iguais. Bom, então daqui a gente tem que esse aqui é igual a esse aqui, né? Então daí a gente desenvolve e vamos já ficar com essa quantidade. Pronto. Agora vamos já completar o quadrado com esse aqui. Se vocês completar o quadrado, vão chegar que essa segunda derivada direcional, a derivada direcional de segunda ordem, é igual a essa quantidade aqui. Bom, então, quando que ela é positiva e quando que ela é negativa? Então, a gente aqui tem que observar, né, os sinais de Kem. Observem que essa quantidade é sempre positiva. Então, temos que ver o sinal dessa quantidade aqui. E o sinal dela também, né? E o sinal dessa quantidade aqui também. Tá? Então, observem, a gente vai ter várias possibilidades. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma possibilidade A. Se esse número D é positivo, pronto, isso aqui vai ser positivo, né? E esse aqui, vamos já supor que ele é positivo também. Vou escrever assim. E f de x é positivo. Obviamente, lembremos que estamos avaliando tudo no ponto AB, né? Sempre estamos no ponto AB, só que aqui não escrevemos. Aqui, né? Se ele é maior que zero, né? Então, o que acontece? Observem aqui, esse é positivo, né? Aqui esse é positivo sempre. Então, isso é positivo. Esse aqui é positivo e esse aqui é positivo, né? Então, temos que a segunda derivada direcional, a segunda derivada em AB, obviamente, é positiva, né? Portanto, esse AB seria o quê? O melhor, f de AB. Deixa eu melhor escrever assim. Isso é o quê? Se ela é positiva, o mínimo local. Bom, agora por outro lado, a parte B. Vamos supor que esse número D ainda continua sendo positivo. Bom, observem aqui, se ele é positivo e agora a gente vira o sinal de fxx, aqui é fxx, né? Se ele é negativo e aqui ele é negativo, então toda essa soma vai ser negativa, né? Então, se a gente tem que esse número D é positivo e a segunda derivada com respeito a x, avaliada no ponto, é negativa, então temos que essa derivada, né, de segunda ordem direcional, ou derivada direcional de segunda ordem, é negativa. Bom, então, o que acontece nesse caso? F de AB é o quê? É o máximo local. Bom, e o que acontece, caso C, em outros casos? Por exemplo, se D é negativo. Se D é negativo, então vamos pensar aqui, né? Se ele é negativo, aqui a gente pode pensar que ele pode ser positivo, né? Se ele é positivo, então essa parte vai ser negativa. E essa parte aqui, se ele é positivo, vai ser positiva, né? Então a gente tem algo positivo e algo negativo. Então a gente não sabe o sinal. Pode ser positivo ou pode ser negativo, né?
outra coisa, se esse aqui é negativo e esse aqui é negativo, então aqui esse vai ser positivo, né? E como esse aqui é negativo, então essa parte vai ser negativa. Então temos um número negativo e um número positivo. Essa soma pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, se esse aqui é negativo, então a gente tem que f de AB, né? Não é máximo nem mínimo. Bom, nesse caso, a gente diz que naquele ponto AB temos um ponto de célula, tá? Como no gráfico anterior. Bom, então vamos já formular isso, né? Assim como o teste da segunda derivada. Vamos supor que as segundas derivadas parciais da função f sejam contínuas, né? As segundas derivadas, tá? E tá em uma bola, ou seja, né, localmente elas são contínuas, ao redor do número AB, ou do ponto AB. Bom, e vamos supor que esse ponto é um ponto crítico, obviamente, né? Porque sempre temos que trabalhar sobre pontos críticos. E queremos determinar se ele é máximo, mínimo ou ponto de zero. Então, seja D igual àquele número que a gente, né, esse número aqui. Bom, a gente define esse número, tá? Então, a gente tem que se ele é positivo e a segunda derivada de f com respeito a x, a variável ponto, é positiva, então f de AB é um mínimo local. Se D é positivo e acontece que a segunda derivada com respeito a x de f, a variável na B, é negativo, então esse ponto f de AB é um máximo local. E por último, se D, né, é negativo, então f de AB não é mínimo local nem máximo local. Aqui, nesse caso, a gente diz que o ponto AB, na verdade, o ponto AB é chamado um ponto de célula. Bom, então esse aqui vai ser o teste da segunda derivada que a gente vai utilizar. Bom, então temos daí umas observações, tá? Primeira observação, para lembrar da fórmula D, né, é útil escrever ela como um determinante. Vocês já viram álgebra linear? Já sabem o que é uma matriz? Tal? Já. Ah, que bom. Tá. Então, essa matriz aqui, né, onde colocamos, né, as segundas derivadas nessa ordem, né, fxx, fxy, essa diagonal aqui, né, sempre vai ser igual, né, esse sempre vai ser igual a essa aqui, né. Então, basta simplesmente calcular três derivadas de segunda ordem, fx, x, fy, y e f de x, y. Bom, essa matriz é conhecida como uma matriz hessiana, bom? E esse D vai ser o determinante da matriz hessiana. Lembremos que o determinante é, né, o produto cruzado das segundas derivadas com respeito a x, com respeito a y, menos o outro produto cruzado. Como elas são iguais, por isso que fica aqui ao quadrado. Bom, e a gente tem que determinar, né, se esse determinante é positivo ou negativo. Bom, e no caso que esse determinante seja zero, o que acontece? Então, se D é zero, né, não temos informação. F pode ter máximo, mínimo, né, em AB, ou pode também ser um ponto de zero. Ou seja, se isso é igual a zero, a gente já tem que ver localmente o que está acontecendo com essa função, para determinar se é máximo, se é mínimo, ou um ponto de zero. Bom, então, essa informação aqui não conclui nada. Bom, pronto, agora vamos utilizar esse teste. Então, temos essa função e temos que determinar os valores máximos, mínimos locais e pontos de célula, né? Isso se eles existirem. Bom, então vamos a calcular primeiro, obviamente, para usar o teste, os pontos críticos, né? Então, para isso, derivamos parcialmente. Então, aqui vamos obter 2x mais y, né? E, por outro lado, a derivada parcial com respeito a y. Então, aqui vamos obter 2y mais x, né? E mais 1. Bom, pronto. Isso aqui é igual a zero. Né? Isso implica que y tem que ser igual a menos 2x. Bom, isso aqui igual a zero, né? Isso implica, observem aqui, então, utilizamos essa informação e
substituímos aqui. Tá? Ou seja, y é igual a menos 2x. Isso que quer dizer? Que a gente então coloca menos 4x, né? Y é menos 2x aqui, né? Menos 4x, mais x, mais 1, e isso tem que ser quanto? Tem que ser 0. Bom? E daqui, então, a gente obtém que isso é menos 3x, isso é igual a 1, né? E daqui é igual a menos 1. Ou a gente obtém que x tem que ser 1/3. Bom? E se x é 1/3, então daqui a gente obtém que y tem que ser, vou escrever aqui melhor embaixo. Isso implica que y tem que ser menos 2/3. Pronto, nosso ponto crítico só tem um, né? 0, 0, e só tem um ponto crítico. Então vai ser 1/3, que é x, e y vai ser menos 2/3. Bom? Pronto, agora vamos utilizar o teste da segunda derivada. Como que fazemos? Então, daí agora a gente precisa das derivadas, né, de ordem 2. Quem que vai ser f de x? Deixa aqui. Vou escrever assim, tá? A gente sempre está avaliando em x, y, bom? Aqui, então, a gente deriva, isso vai dar 2. Né? Agora, a derivada com respeito de x com respeito a y. Então, vai dar 1. Né? E, por outro lado, a derivada de segunda ordem parcial, né? Com respeito a y, isso vai dar 2, né? Pronto. Então, observem que aqui, como essa é contínua, então ela, obviamente, vai ser igual também a essa aqui. Outra cruzada. Pronto, então, calculamos aquele determinante. Aqui vai estar 2, né? fxx. E na outra diagonal vai estar a outra segunda derivada com respeito a y. E na outra diagonal vai estar 1 e 1. Pronto. Quanto queda esse determinante? Então, vai dar 2 por 2, 4. Menos 1 por 1, 1. Isso dá quanto? Isso dá 3. E isso é um número positivo. E também lembrem que temos que ter em conta o sinal dessa derivada aqui, ou seja, desse aqui. Isso aqui é o quê? É positivo. E esse aqui é positivo, né? Então, do teste, o que temos? Estamos nessa situação, né? O determinante é maior que 0 e a segunda derivada avaliando aquele ponto é maior que 0. Então, esse ponto é o mínimo local. Aqui, tá. Pronto. Então, utilizando pelo teste da segunda derivada, segunda derivada, então a gente tem que f avaliada naquele ponto que era aqui, 1/3, né? Menos 2/3 é mínimo. Mínimo local. Bom, se vocês calculam, esse valor aqui vai dar essa função, né? Se vocês calculam, vai dar, deixa eu ver aqui, 1/3. Menos 1/3, desculpa. Bom, então esse é o mínimo dessa função. Tá? Bom, esse é um exemplo simples, né? Vamos fazer outro. Agora, determine os valores e mínimos locais e os pontos de cegas que existirem, né, dessa função. Então, aqui, vamos a calcular as derivadas parciais dessa função. Mas, primeiro, observemos que isso aqui se pode reescrever como aqui x, aqui, deixa eu ver aqui, x menos xy quadrado, né? Tá. Escrever melhor assim. Y menos x quadrado e xy quadrado. Deixar na ordem, bom? Isso. Pronto. Então, agora vamos a determinar os pontos críticos, né? E quem que vão ser? Determinamos
as derivadas parciais, né? Então, aqui vai estar 1, aqui vai ser 2xy, e aqui vai ser y quadrado. Bom, e agora, calculamos, né? Aqui vai estar menos 1, né? E aqui vai estar x quadrado, né? Mas vou colocar aqui esse lado para elas ficar parecidas. A gente derivou parcialmente. E agora temos que igualar elas a zero, né? Então, quando isso aqui é mantido? Então, deixa aqui ver. Observem aqui outra coisa que a gente pode fazer. Podemos somar ambas as equações, né? Observem que se a gente somar elas, esse se cancela com esse com esse, né? Então, daqui, somando, né? O que obtemos? Obtemos que, deixa eu ver, y quadrado menos x quadrado tem que ser quanto? Zero, né? Se a gente somar as duas. Pronto, e daí a gente obtém o quê? Que y tem que ser igual, aqui, né? Valor absoluto, isso aqui. E isso aqui a gente pode reescrever como y igual a mais ou menos x, utilizando a definição de valor absoluto, tá? Pronto, então temos duas opções. Que x, ou que y, melhor, seja igual a menos x, ou que y seja igual a x, tá? Então, o que acontece nesse caso? 1 e 2. No caso 1, o que acontece? Então, se y é igual a menos x, então a gente utiliza a segunda derivada, a derivada parcial com respeito a x. Então, aqui vamos obter que ela vai ser igual a 1, aqui como y é menos x, né? Aqui vai ser mais 2x quadrado. Bom, e aqui y, né, como é menos x, vai ser x quadrado de novo. Tá? Então, a gente calcula, isso obviamente tem que ser zero, né? E daí a gente faz os cálculos e vamos só ficar com 1 mais 3x quadrado igual a zero. E daqui, então, temos que x quadrado é igual a menos 1/3. Isso não é possível, né? Aqui temos x quadrado positivo e aqui negativo. Então, aqui temos que x não é um número real. Tá? Então, essa opção é descartada. Então, vamos ver a segunda opção. Que y seja igual a x. E utilizamos, de novo, então, deixa aqui apagar isso mesmo aqui. Na verdade, a opção era essa. Isso. Tá certo. Agora, a segunda opção, x e 2 igual a y. Então, nesse caso, o que acontece? F de x vai ser igual a quem? Então, temos lá f de x, né? Então, vai ser 1 menos 2x quadrado, né? E, obviamente, mais x quadrado, né? Estamos supondo isso aqui. E estamos substituindo aqui, né? Isso aqui tem que ser zero. Então, daí a gente obtém que 1 menos x quadrado tem que ser zero. Portanto, temos que x é igual a quanto? A mais ou menos 1, né? Pronto. Então, temos que x é mais ou menos 1. Mas, como a gente está com que y tem que ser igual a x, então, quem que vai ser nossos pontos críticos? Pontos críticos. Se x é 1, y tem que ser 1, né? E se x é menos 1, y tem que ser menos 1. Pronto. Esses são os pontos críticos de nossa função. Agora, vamos a calcular, a fazer o teste da segunda derivada, tá bom? Então, quem que vai ser a segunda derivada de nossa função? Então, aqui calculamos a segunda derivada. Vai ser menos 2y, isso, menos 2y. Agora, a derivada cruzada é xy. Isso aqui com respeito a y. Então, vai ser menos 2x mais 2y, né?
mais 2y. E a outra, isso aqui, né? Vai ser 2y. Ok? 2x, desculpa. Isso, 2x, que estamos derivando com respeito a y, né? Pronto. Agora, então, a gente calcula o determinante. Então, o determinante aqui vai estar f de x avaliada no primeiro... Tá, a gente escreve assim, ó. Que temos dois pontos críticos, né? Então, a gente vai escrever o determinante avaliado no primeiro ponto crítico, que é o ponto 1, 1. Tá? Então, aqui, a segunda derivada, com respeito a x, avaliada no ponto quando y é 1. Então, aqui vai ser menos 2, né? Aqui a gente faz a mesma coisa. Você vê que aqui, se x é 1 e y é 1, isso aqui é 0, né? Então, aqui vamos ficar com 0. E como ela é contínua, aqui, sua outra cruzada vai ser igual a ela, então vai ser 0. E aqui, se x é 1, obviamente, isso vai ser 2. Isso é quanto? Menos 4, né? 2, menos 2 por 2 dá menos 4. Menos 0, né? Isso é negativo. E se é negativo, o que nos diz o teste? A gente tem um ponto de célula. Tá? E agora, outro ponto crítico. Vamos calcular, então. Vai ser menos 1, 1. Menos 1, menos 1, né? Calculamos. Esse aqui é menos 1, vai dar 2. Aqui, se é menos 1, e aqui menos 1, de novo, vamos obter 0, né? Portanto, a outra cruzada vai ser 0. E a última vai dar menos 2. Você vê que aqui, de novo, a gente obtém menos 4. A gente tem o quê? Outro ponto de célula. Então, o que temos é que essa função não tem máximos nem mínimos, mas tem dois pontos de célula. Aqueles dois pontos críticos que a gente encontrou são dois pontos de célula. Então, vamos ver o gráfico dessa função. Tá? Deixa eu aqui calcular. Então, era x menos y. Então, observem essa função, né? Esses são os dois pontos que a gente calculou. Um era o ponto 1, 1, né? E outro era o ponto menos 1, menos 1. Na verdade, é... Como que está isso? Assim, né? Isso. Pronto, aqui o ponto 1, 1, 1, e aqui o ponto 1, 1. Tá? Observem que, por um lado, né? Lá que está embaixo, né? É como se ele fosse um máximo, né? E se a gente vê por esse lado, é como se ele fosse um mínimo. Tá? Por isso, o ponto de célula. Mesma coisa com o ponto menos 1, menos 1. Se a gente vê desse lado, ele é como se fosse um mínimo, né? E desse lado, como se ele fosse um máximo. Tá? Então, esses são os dois pontos de célula dessa função. Tá? Vou levar isso para lá. Vou deixar aqui desse lado. Máximo aqui. E o outro é por aqui, né? Esse aqui era 1, 1. E esse aqui era menos 1, menos 1. Obviamente, né? A imagem vai ser 0, né? A imagem da função é 1, 1 e é menos 1, menos 1. Então, na verdade, esse ponto é aqui 1, 1, 0 e 1, 1, 0, que é a imagem deles. Pronto. Então, vamos passar outro exercício, outro exemplo. Bom, agora vamos determinar os valores máximos e mínimos locais. Dá tempo. Dessa função. Bom, então, a gente tem que determinar, né, os pontos críticos.
E, para isso, então, a gente deriva parcialmente com respeito a x. Posso melhor escrever assim, né? Então, se a gente calcula isso, essa da derivada, vocês podem ver que a primeira derivada vai dar isso aqui. É a mesma coisa, né? Menos 2x² menos 2y². Bom, e por outro lado, a derivada parcial com respeito a y vai ser mais fácil, vai ser esse aqui, né? Tá? Pronto, então aqui a gente tem que fazer isso igual a zero e aqui igual a zero. Bom, então daqui a gente obtém o quê? Que x, né? Ou melhor, 1 menos 4x² tem que ser zero, né? Por quê? Porque essa exponencial sempre é positiva, então nunca vai ser zero. Então daqui temos que x tem que ser igual a mais ou menos 1/2, né? Bom, e daqui, o que obtemos? Se x é mais ou menos 1/2, né? Isso vai ser zero só se y é zero, tá? Pronto, então daí a gente, quantos pontos críticos temos? Temos quando x é 1/2, y tem que ser quanto? Zero, né? E outro ponto crítico é se x é menos 1/2, aquele ponto tem que ser zero. Bom, pronto, já temos nossos dois pontos críticos. Agora, temos que calcular as segundas derivadas para utilizar o teste, né? Da segunda derivada, obviamente. Então, se vocês calculam essa expressão aqui, tá? A segunda derivada, utilizando já a regra do produto, vocês vão obter que essa segunda derivada é, deixa eu ver aqui, isso, 16 x² menos 12 por x vezes exponencial, é a mesma coisa, né? Essa é a segunda derivada, tá? A derivada cruzada vai ser isso aqui. 1 menos 4x² por... deixa eu ver isso. Por aqui. Aqui vai ser menos 4y. Por a exponencial. Tá? E por último, a derivada y vai ser esse aqui. 16y² menos 4x. A exponencial. Bom, então essas são as derivadas. Pronto, então a partir de aí, a gente tem que calcular os determinantes. Vou calcular por aqui, por exemplo. Então aqui, D. Quem que vai ser D? D vai ser, né? Vamos avaliar primeiro no primeiro ponto crítico. Então ele vai ser igual. Aqui está a segunda derivada avaliada no ponto 1, 2, né? Então a gente aqui calcula, né? Então y vai ser zero. Então aqui isso vai ser zero, né? E aqui, deixa eu por aqui fazer. X vai ser quanto? 1/4, né? Então vai ser 16 sobre 4 menos 12. Tudo isso por 1/2, né? E aqui vamos ficar com a exponencial avaliada em menos 2/4, ou seja, menos 1/2. Bom, calculando isso, aqui a gente vai obter, isso aqui vai ser 4, né? Menos 8, isso vai dar menos, isso menos 8, e isso menos 4. Tá? Pronto. Então, esse valor vai estar aqui. Opa. Pronto. A gente já calculou. Vou apagar isso aqui. Bom, agora vamos calcular a derivada, né? Essa aqui. Quando x é 1/2 e y é zero, mas y está aqui multiplicando tudo. Como y é zero, toda ela vai ser zero. E observem que ela é contínua, né? Se ela é contínua, então sua outra derivada cruzada é igual a ela. Pronto, certo? Agora temos que derivar isso aqui quando x é menos, desculpa, x é 1/2 e y é zero. Aqui é zero, né? Então aqui y, desculpa, x é 1/2, então vamos ficar com menos 4 sobre 2
pela exponencial de menos 1/2, né? Isso vai ser menos 2, a exponencial menos 1/2. Bom, vai ser nosso resultado. E ele tem que ir aqui. E aqui apagamos. Pronto, então a gente aqui calcula, né? Calculamos, isso vai dar quanto? Esse vezes esse aqui, então vai ser menos 8 pela exponencial, né? Como estamos multiplicando essas duas exponenciais, aqui vai estar menos 1. Né? Esse valor é quanto? Esse valor é negativo. Então, esse ponto, na verdade, F, né? F nesse ponto é ponto de célula. Tá? Agora vamos a calcular por aqui embaixo. O menos 1/2, 0. Então, aí vocês calculam de novo. Observem que calcular é a mesma coisa, só que aqui está com x, né? Então, aqui, como agora estamos com o mesmo valor, só que agora, como ele é negativo, vamos obter o mesmo valor, só que com sinal positivo. Tá? Y vai ser 0. Então, esse aqui vai ser 0. Isso, a cruzada também vai ser 0. Bom? E, por outro lado, mesma coisa, né? Se a gente calcula aqui, quando x é menos 1/2, então vamos obter o mesmo resultado, que esse aqui, só que com sinal trocado. Aqui vai estar, desculpa, vai estar 2, né? Isso aqui. E a gente calcula esse determinante, então vai ser 8 por e a 1 menos 1. E isso é positivo, né? Pronto. Observem, como esse aqui é positivo e esse aqui é positiva, né? Que é a segunda derivada, esquece assim meio que 0. Então, temos que, pelo teste da segunda derivada, o ponto f em 0 menos 1/2 é o mínimo local. E aqui eu errei numa coisa. Calculei errado esse determinante, né? Porque era esse vezes esse aqui. Observem aqui, menos por menos dá quanto? Dá mais. Então, isso aqui é positivo. Então, não é ponto de célula mesmo. Aqui esse ponto é. Como esse aqui é negativo e esse aqui é positivo, então isso aqui é o máximo, né? Local. Pronto, estava errando com isso. Tá? Tá claro? Bom. Pronto, agora vamos a passar a aplicar algumas aplicações utilizando esse teste da segunda derivada. Vamos, por exemplo, a fazer isso aqui. Determine 3 números positivos cuja soma é 100 e cujo produto é o máximo possível. Então, a gente, o que faz? Definimos aqueles 3 números como x, y e z. 3 números positivos, então eles são positivos, né? Cuja soma tem que ser 100. Por um lado, temos essa equação, né? E cujo produto é o máximo possível. X, Y, Z. Tá? Precisamos isso aqui. Aqui temos 3 números, né? Mas a gente precisa de uma função de 2 variáveis. Observem que daqui a gente pode isolar Z. E Z vai ser igual a 100 menos X menos Y. Tá? Então, o produto máximo. Então, qual que é a função que temos que maximizar? Esse aqui, né? F de x, y igual a x, y vezes z, mas z é igual a 100 menos x menos y. Bom, pronto. Essa é a função que a gente quer maximizar. Então, aqui vamos a desenvolver e vamos a ficar com que isso é 100 xy menos x quadrado y e menos x y quadrado. Tá? Pronto. Observem aqui uma coisa, temos uma simetria, né? O que acontece se a gente trocar x por y? Vamos obter a mesma função, né?
Então, calcular a derivada parcial com respeito a x e calcular a mesma derivada parcial com respeito a y, só que trocando x por y, né? Então, vamos já calcular primeiro isso aqui. Ela vai ser 100y menos 2xy menos y quadrado. Bom, e daí a gente já obtém que essa derivada, então, vai ser esse aqui, né? Tá? Com respeito a y. Pronto, então daqui, então isso tem que ser, observem que aqui temos em comum um y. Então isso vai ser y, factor de 100, menos 2x, né? Menos y. E aqui a mesma coisa, só que agora com x. Bom, pronto. Então, observem aqui, isso quando é zero. Aqui na primeira derivada, né? A primeira derivada parcial, temos aqui que se y é zero, né? E aqui se x é zero. Pronto, então o primeiro ponto crítico, vou escrever assim, né? Vai ser 0, 0. Bom, pronto. Mas o que acontece se x, por exemplo, então temos aqui, tudo bem. O que acontece se x é 0? Né? Se x é 0, então essa derivada aqui, que é esse aqui, né? O que acontece? Vamos já ficar com que ela é igual a y, factor de 100 menos y. Né? Como a gente já tem que y igual a 0 já está, então precisamos aqui que y pode ser 100. Então, aí a gente obtém um segundo ponto crítico, né? Que vai ser que x igual a 0 e y igual a 100. E o que acontece se agora a gente supor que y é 0? Então, observem aqui, se y é 0, obviamente esse vai ser 0. Mas aqui o que acontecerá? Aqui a gente vai obter, ou seja, aqui, esse aqui, né? A segunda derivada. A primeira derivada. Vai ser x, factor de 100, menos x. Ou seja, como x já é igual a 0, já é um ponto crítico, então vamos já tomar outro valor. X igual a 100. Pronto, então o segundo ponto crítico, o terceiro, desculpa, vai ser 100, 0. Já temos 3 pontos críticos. Bom, agora, será que já encontramos todos os pontos críticos? Professor, Pergunta. por que nessa a gente fez essa combinação e a gente parou no 0, 0 com ponto crítico? É porque, observem, né? Aqui primeiro a gente observou. O primeiro ponto crítico é se a gente faz x igual a 0 e y igual a 0. Né? Então, as derivadas parciais se fazem 0 naquele ponto. Bom, mas observem, o que acontece se a gente supor que x é 0? Pronto, já essa aqui é 0. E se a gente supor que aqui y é diferente de 0 e aqui x 0, observem que ficamos com essa quantidade aqui. Se x é 0, aqui nesse caso, essa derivada já deu 0, ela aqui. Mas ela é igual a essa aqui, essa quantidade. E a gente precisa que ela seja 0, né? Deixa aqui escrever. Ela aqui é 0, né? Se y é 0. Então, observem, se y é 0, aqui, né? Então, essa derivada é 0. Isso quando x é 0. Agora, ao contrário, vamos supor que y é 0. Se y é 0, observe aqui, a derivada parcial com respeito a x é 0, né? E essa aqui, se y é 0, então a gente tira isso aqui e ficamos com isso aqui. Tá? E observem que aqui a gente encontrou outro valor para x para fazer a derivada com respeito a y igual a 0, quando x é 100.
Então, a gente tem esse aqui e esse aqui. E esse vai ser nosso terceiro. Tá? Ok. Bom, será que já encontramos todos? Observem aqui uma coisa. A gente aqui precisa também, se x e y são diferentes de zero, aqui precisamos que isso que está dentro seja zero, né? E precisamos que isto aqui que esteja dentro seja zero. Então, vamos observar. Observem aqui. Isso tem que ser zero, ou seja, vou escrever assim, dá df de x, dessa equação, né? Observamos que também vamos ter que 100 menos 2x era, né? E menos y, né? Tem que ser zero. Essa parte aqui. Ela tem que ser zero. Se y é diferente de zero, né? Então, daí, a gente obtém que y tem que ser igual a 100 menos 2x. Pronto. Temos isso. Agora, vamos utilizar esse valor na outra derivada parcial, ou seja, aqui. Tá? E depois igualamos isso a zero. Então, aqui também precisamos que 100 menos 2y menos x seja zero. Daqui. Precisamos que 100 menos 2y menos x seja zero, né? Então, aqui a gente substitui esse valor aqui. Bom, então daí a gente obtém o quê? Vamos a ficar com 100 menos 2 por isso aqui, 200, né? Y. E aqui menos 4x. Isso, né? Não, na verdade é mais 4, né? Porque menos por menos dá mais. E, por outro lado, ficamos já pronto. Menos x. Tá claro? Pronto. Então, daqui... desculpa, aqui era x. Não, era 200, sozinho. A gente está com 100 menos 2 vezes y, ou seja, menos 200, né? E menos 2 por menos 2x, ou seja, 4x. E depois menos x. Isso tem que ser zero, né? Então, aí a gente obtém essa equação. Menos 100 mais 3x igual a zero, né? Daí, então, a gente obtém que x tem que ser igual a 100 sobre 3. Bom, pronto. E se x é igual a isso, então a gente utiliza essa equação aqui. Então, aqui vou escrever aqui. Então, substituímos esse valor lá. Então, vai ser que y é igual a 100 menos 200 sobre 3. Isso aqui é 300 sobre 3, né? Isso vai dar 300 terços. Mesmo valor, né? Pronto, então a gente encontrou outro ponto crítico. Vai ser esse aqui. Então, temos 4 pontos críticos, né? Temos esse aqui e esse por último. Bom? Pronto, então agora o que temos que fazer? Determinar se esses 4 pontos são máximos, são mínimos ou pontos de zero. Vamos fazer isso aqui desse lado. Dividir a tela dessa forma. Pronto. Então vamos a calcular primeiro as segundas derivadas, né? Quem que vai ser isso aqui? F de x. Então a gente tem que essa função, esse aqui, né? Então derivamos com respeito a x, observem aqui 0, 0, e aqui ficamos com menos 2y, né? Menos 2y. Agora, a derivada com respeito a y, ou a derivada cruzada, né?
derivada cruzada, ou seja, ela, de novo, com respeito a y, vai dar 100 menos 2x menos 2y. Menos 2y, né? Isso. E, por último, a derivada de segunda ordem com respeito a y. Na verdade, a gente já sabe que é isso aqui, né? Por causa da simetria, né? Com respeito a y, esse aqui com respeito a y, dá... Ah, não, espera. Esse aqui, com respeito a y, né? 0, 0, e aqui vai dar menos 2x. Pronto. Tá certo. Bom, agora temos que calcular nosso determinante no primeiro ponto. O primeiro ponto, acho que era 0, 0, né? 0, 0. Bom. Esse determinante dá quanto? Então, aqui, esse aqui avaliado em 0 dá 0, né? Agora, esse aqui avaliado em quando eles são 0 dá aqui 100. Aqui vai dar 100 de novo. E aqui, 0, né? Quanto dá esse determinante? Dá 0 por 0, né? Menos 100 por 100, ou seja, menos 10.000. Tá? Observem aqui, então, temos esse valor negativo. Agora sim, então a gente temos que no ponto F00 é ponto de 0. Bom, pronto, agora o outro. Em qualquer outro era 100, 0, né? E depois 0, 100. Então aqui calculamos. Pronto, então na primeira derivada aqui vai dar 0, né? Pronto. Na derivada cruzada, quando y é 0, 0, né? Aqui vamos obter que x é 100. Então aqui vai estar 100 menos 200, ou seja, menos 100. E como são contínuas, aqui colocamos de novo. E por outro lado, com esse aqui, né? Quando segunda derivada, quando y é 0 e x, isso aqui vai dar menos 200, né? X e aqui, né? 100 menos 200. Calculamos, aqui 0 por menos 200 dá 0, menos 10.000. 0 por 200 dá 0, né? Menos 100 por menos 100 dá 10.000. Né? E ficamos com esse menos aí. Negativo. Então, F avaliado em 100, 0, é ponto de 0. Pronto. Aqui, se vocês calculam, esse é outro ponto. Vocês vão obter que esse aqui também é menos 10.000, tá? É por causa da simetria. Vamos obter esse mesmo, só que esse menos 200 passa para cá. Então, a gente vai obter o mesmo determinante. Então, aí, nesse caso, vamos obter que esse ponto aqui, agora é 0, 100, né? Também é um ponto de 0. Temos 3 pontos de 0, né? Pronto, agora, no último ponto crítico. Que vai ser esse aqui, né? Quanto dá isso? Então, aqui a gente calcula. A derivada, né? Segunda derivada avaliada em 100 terços sobre 3, né? Aqui vai dar menos 200 terços, né? Bom, agora, a derivada cruzada, avaliada em 200, isso vai dar aqui, então, 100 menos 200 terços, né? Menos 200 terços. Isso aqui são 300 sobre 3, né? 300 menos 200 dá 100.
e menos 200 menos 100 terços, né? Pronto, aqui a gente já calcula isso, e isso aqui vai dar 100 terços. Obviamente, isso vai ser igual à sua cruzada, né? Teorema de Clairaut-Schwarz. E aqui, então, vai ser essa aqui avaliada, né? No mesmo valor. Então, vai ser menos 200 terços. Pronto. Observem aqui, a gente não precisa do valor, precisamos do sinal, né? Observem aqui, temos menos por menos, né? Nos vai dar esse valor aqui, 200 sobre 3 ao quadrado, né? Esse por esse. E menos por menos dá mais. Menos esse valor por esse valor, aqui vai dar esse ao quadrado sobre 3. Observem aqui, 200 obviamente maior que 100, né? Então, isso aqui vai ser positivo. E como esse aqui é positivo, e essa aqui é negativa, né? Que é a segunda derivada. Então, pelo teste da segunda derivada, a gente obtém que f avaliado nesse ponto, qualquer ponto, esse aqui, é máximo local. Pronto, ou seja, a gente já encontrou os dois valores. Lembrando do exercício, né? Queríamos achar, determinar 3 números positivos cuja soma é 100 e cujo produto é máximo. A gente, então, encontrou que x é igual a esse número aqui, mesma coisa com y, né? Mas qual que é a propriedade? Que a soma deles 3 seja 100, né? Ou seja, esse número aqui, mais esse aqui, né? XY mais aquele outro número tem que dar 100, né? Obviamente, C tem que ser igual a quanto? A 100 sobre 3. Tá? Então, esses são os 3 números que a gente estava procurando. Esse aqui e esse aqui. Esses são os 3 números que satisfazem que a soma deles é 100 e o produto é o máximo. Lembrem que é produto, né? A gente maximizou essa função produto. A gente calculou as derivadas parciais para ela, achamos os pontos críticos. Depois de achar esses 4 pontos críticos, né? Calculamos a segunda derivada e, por meio dessa segunda derivada, a gente calculou esse determinante, né? Essa t. E, segundo, né? O valor, se é negativo, então é ponto de zero. Aqui negativo deu ponto de zero. Aqui também deu negativo e é um ponto de zero. E por último, nesse ponto, a gente viu que esse determinante é positivo, né? Porque esse aqui é maior que esse, então isso é positivo. E como a segunda derivada, né? Que é esse número aqui é negativa, então a gente tem que esse valor, f, esse valor, é o máximo local. Tá bom? Perguntas? Bom. Tá, vamos fazer um último exercício. Tá? Vamos fazer isso aqui. Outra aplicação. Uma caixa de papelão sem tampa deve ter um volume de 32.000 centímetros cúbicos. Determine as dimensões que minimizem a quantidade de papelão usado. Tá? Então, temos nossa caixa de papelão, né? Seria mais ou menos assim. Tá, mais ou menos isso, né? Pronto. E só que a gente só precisa, né? De papelão só sem a tampa, né? Esse aqui, esse lá. Vamos sem a tampa. Bom. Tá? Então, vamos a chamar essa dimensão aqui de x, esse aqui de y e esse aqui de z. Né? Comprimento, largura e altura. Bom? Então, a quantidade de papelão. Então, que função a gente tem que utilizar?
a gente tem que utilizar a função, né, que soma as superfície, né, a área superficial dessa caixa. Então, observem, essa área, quem que vai ser? Essa área é x ou z. Só que, como ela, né, tem outra cara, então vai ser aqui duas vezes x por z. Né? Mesma coisa com essa. Essa aqui vai ser y duas vezes, né? Duas vezes y por z. Tá? Temos uma, duas, três, quatro. E ficamos, por último, com essa aqui, né? Que é x por y. Essa, então, vai ser a função que a gente tem que maximizar. Mas observem uma coisa, aqui temos uma z, né? Então, a gente como faz desaparecer essa z? Observem que precisamos que o volume tem que ser 32.000, ou seja, x por y por z tem que ser 32.000. Bom, daqui a gente obtém que z, na verdade, tem que ser igual a 32.000 sobre x por y, né? Pronto, então vamos substituir. Essa função aqui a gente podia reescrever como, vou escrever assim, xy mais duas vezes xc mais yz. Bom, agora sim, substituímos esse valor aqui. Bom, aí a gente vai obter que essa função, na verdade, você pode escrever como xy, aqui 2, então, tá, vamos deixar de 2, z e 32.000. Só aqui x vai com esse, então, fica aqui um y, né? Mais 32.000. Aqui, então, esse y vai embora, então ficamos com isso aqui. Bom? Ou seja, essa função, na verdade, é xy mais 64.000 ou 1 sobre x mais 1 sobre y. Pronto, então essa aqui vai ser a função que a gente tem que maximizar. Bom, vamos continuar por aqui as contas. Está melhor aqui para baixo. Pronto, então como temos que maximizar essa função, temos que calcular, né, os pontos críticos, onde que ela pode obter máximos ou mínimos, né? Então, digamos, ela com respeito a x primeiro, vai dar isso aqui, mais, então vai dar aqui 64.000 e menos, né? E aqui x quadrado. Claro? Deixa eu ver aqui. E agora, a derivada com respeito a y. Aqui vai dar x e aqui vai dar a mesma coisa, só que agora com y. Bom? Pronto. Isso aqui é igual a zero se só se y é igual, né, a 64.000 sobre x quadrado. Bom? E agora, a gente aqui tem que isso é zero, né? Só se x igual a 64.000 sobre y ao quadrado. Pronto, então aqui a gente o que tem que fazer? Já bem que aqui x e y não podem ser zero, né? Então, aquele 0, 0 não vai ser ponto crítico. Mas, observe, aqui a gente vai utilizar essa equação aqui. Bom, então x vai ser igual a 64.000 sobre esse valor ao quadrado, ou seja, 64.000 ao quadrado sobre x, isso, elevado a 4. Bom, e se a gente vê, isso aqui na verdade é x elevado a 4 sobre 64.000. Observem que se cancela um desses, fica embaixo e esse passa para cima, né? E esse x aqui, observem, né? Então a gente pode reescrever isso como
aqui... Tá, gente, isso. Aqui a gente pode ver que isso é x menos x elevado a 4 sobre 64.000. Isso tem que ser igual a zero, né? Vai ser por outro lado, simplesmente. Aqui, factor 1 menos x ao cubo sobre 64.000. Isso tem que ser zero. Então, observem aqui, temos isso aqui, né? Já lembremos que x tem que ser diferente de zero, né? Por essa situação aqui. Então, daí a gente que precisa que essa quantidade aqui que está dentro seja, na verdade, isso aqui, né? 64.000. Daí a gente obtém que x ao cubo tem que ser 64.000. Então, tirando a raiz cúbica, quanto dá isso? 40. Bom, então, x tem que ser 40. Esse vai ser nosso primeiro ponto crítico, né? Na nossa primeira coordenada, na verdade. Você vê que se a gente faz aqui x, né? 40, aqui, temos isso aqui, 64.000 sobre 40 ao quadrado, né? Bom, isso aqui, se vocês calculam, vai dar também 40. Bom, então temos nosso ponto crítico. Vamos ver se vamos... Vou deixar aqui. Vai ser 40, 40. Pronto? Tá, agora a gente calcula a segunda derivada dessa função. Se vocês calculam, isso vai dar 64.000. Vou escrever assim, tá? Por 2 sobre x ao cubo. Tá? Lembrem que a derivada com respeito a x será isso aqui, né? Então, com respeito a x, isso é zero, e aqui a gente deriva. Então, observem esse 2, né? Fica com menos 2 aqui, e sobre x ao cubo, né? Que é a derivada que a gente conhece. Esse aqui. Agora, a derivada, né, cruzada. Esse aqui com respeito a y é fácil, né? Isso vai ser zero e aqui vai dar 1. E por último, a derivada com respeito a y. Então, por simetria, a gente já sabe que isso é que por 2, né? Sobre y ao cubo. Tá? Pronto? A gente calcula agora o determinante avaliado naquele ponto 40, 40, que é o ponto crítico, né? Pronto. Então, a gente aqui calcula, então, em 40, né? Você vê que x elevado a 3, 40 elevado a 3 dá 64.000, né? Então, aqui vamos obter que isso é 2. Bom, aqui vai ser 1, e aqui também vai ser 1. E aqui, obviamente, né? Se y é 40, 40 ao cubo dá 64.000. Então, isso aqui. Então, isso vai dar 2 por 2, 4, né? Menos 1, isso dá 3. Dá positivo. E esse aqui, que é a segunda derivada, é positiva, né? Portanto, o valor f 40, 40, se esse aqui é positivo, é mínimo, né? Pronto, então a gente já obtuvo as dimensões de x e de y, né? 40 e 40. 40 e 40. E então, C tem que ser igual a quanto? Se vocês calculam, então, deixa aqui ver. E temos, né? 40 por 40 por Z. Lembramos que esse é o volume, né? Tem que ser 32.000. Bom, então daqui a gente obtém que Z tem que ser 32.000 sobre 40 por 40, 4 por 4, 16, né? Dá
Esse aqui, né? 1.600. Esse vai embora, vai embora. E isso dá 20, né? Pronto, então quais que são as dimensões? As dimensões são x igual a 40, y igual a 40 e, por último, z igual a 20. E essas são as dimensões que a gente tem que utilizar para minimizar a área superficial dessa caixa de papelão. Tá bom? Então, essa é uma aplicação utilizando o teste da segunda derivada. Tá? Perguntas até aqui? Professor, Pergunta. você pode só explicar de novo, por favor, quando o senhor calculou a derivada, a segunda derivada da função x, calculou f de x, como você Aqui. achou isso? Isso aqui? Não, o f de x, o 40 eu entendi, até aí foi tranquilo. O f de x. Por isso aqui, né? Esse aqui, f de x. Aqui, então a gente deriva esse aqui, né? Isso. Então, f de x com respeito a y, isso aqui é zero, né? Pronto. Agora, quem que é a derivada? Observa que aqui 64.000 é uma constante, né? Então, quem está derivando com respeito a x? A essa função, né? Observem que ela está aqui implicitamente. E quem que é a derivada dessa função? Lembremos que essa aqui é menos x elevado a menos 2, né? Então, derivemos ela. Se a gente deriva, obtemos 2, né? Esse menos 2 passa para baixo, né? Esse menos vai com esse menos. E aqui ficamos com x elevado a menos 3. E isso quem que é? Isso 2 sobre x ao cubo. Bom, então quem que seria a derivada de f de x? Seria 64.000 por 2, né? Que eu escrevi assim, por 2 sobre x ao cubo. Tá? Isso que eu coloquei lá. Aí quando você substitui por 40, dá 64.000, tranquilo. Isso, né? 64.000 vai embora e aqui ficamos com 2. Eu tinha achado que aquele 2 ali era x ao quadrado, Não, só não, que não. agora são vezes. Tá. Aqui Tranquilo, vou agora colocar ficou. assim, por 2. Isso assim, por 2, né? Pronto. Obrigadão, professor. Nada, Bruno, nada. Bom, mais perguntas? Bom. Tá, então, a gente já sabe calcular, né? Os pontos críticos de uma função de duas variáveis e podemos determinar se esse ponto é máximo ou é mínimo local, né? Na próxima aula, a gente vai aprender, né, a calcular máximos e mínimos globais ou absolutos, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar com conjuntos que são chamados conjuntos compactos, ou seja, que são fechados, né, e limitados. Por exemplo, a bola fechada, ou esse conjunto aqui, esse é um conjunto fechado compacto, tá? Esse aqui, o contrário, é um conjunto fechado, né, um conjunto aberto. É o conjunto só que tirando o bordo, bom? Então, a gente vai ter um teorema que diz que se a gente tem uma função contínua sobre um conjunto com essas propriedades, ou seja, um conjunto compacto, então essa função sempre vai tender mínimo e sempre vai tender máximo. Máximo global e mínimo global. Bom, isso vamos ver na próxima aula. Tá? Bom, então vou deixar aqui de gravar a aula.